Nossos estudos. Vamos falar agora dos crimes sexuais contra vulnerável, trazendo agora um panorama geral, né, sobre a questão da vulnerabilidade da vítima no campo sexual. Nós temos nesse capítulo do Código Penal, a gente tem em vista a integridade de determinados indivíduos que são fragilizados, já que têm pouca idade ou que têm condições específicas que devem ser resguardados do início antecipado ou abusivo da vida sexual. Então, para a caracterização desses crimes, é irrelevante o dissenso da vítima, ou seja, se a vítima concorda ou não em ter a relação sexual, a prática de qualquer ato libidinoso, enfim, ela concordando ou não, para a caracterização desse tipo de crime é irrelevante, certo? É dispensável. A lei despreza totalmente o consentimento dos vulneráveis, porque estabeleceu um critério para concluir pela ausência de vontade penalmente relevante dessas pessoas. Então, essas pessoas não têm uma vontade relevante para fins penais, a ausência de vontade relevante para fins penais. Então, o aperfeiçoamento desses delitos contra os vulneráveis, sexuais contra os vulneráveis, eles se aperfeiçoam independentemente, inclusive, do emprego de violência, de grave ameaça ou da fraude. O sistema jurídico penal impede terminantemente o relacionamento sexual ilícito com vulneráveis, certo? Então, o 217A, né, ele apresenta os vulneráveis para fins sexuais. São pessoas consideradas incapazes de compreender ou de aceitar validamente qualquer ato que tenha conotação sexual. Por isso que eles não podem, a lei considera que eles não podem oferecer resistência, certo? Primeira hipótese são os menores de 14 anos de idade, que está lá a hipótese que está lá no 217A caput do Código Penal, certo? Aqui, os menores de 14 anos, por motivos de política criminal, estão definidos como vulneráveis, porque o Código Penal adota o critério etário, leva em conta a idade da pessoa. Então, todos que forem menores de 14 anos entram nesse rol. É uma escolha objetiva. Então, não existe aqui espaço para discutir alguma possibilidade de afastar determinadas pessoas menores de 14 anos dessa definição de vulneráveis, mesmo que em decorrência de questões ligadas à educação, a pessoas que já tiveram, que têm essa idade, menores de 14 anos, mas que já foram submetidas à prostituição infantil. Isso não importa, certo? O estilo de vida, educação, não importa. Porque aqui não existe mais, como antigamente, a chamada presunção de violência. O que existe hoje é a chamada vulnerabilidade. Vulnerabilidade que é decorrente do desenvolvimento ainda incompleto, desenvolvimento incompleto físico, moral, mental dos menores de 14 anos. Por isso que essas pessoas não estão prontas para participar de atividades sexuais. Então, esse tipo penal, ele não está presumindo nada, não está presumindo violência. Esse tipo penal está apenas proibindo que alguém tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de 14 anos, bem como aqueles que são mencionados nesse parágrafo 1º do 217A do Código Penal, certo? Que são aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato, que é a primeira parte desse parágrafo 1º do 217A. E essa enfermidade ou deficiência mental pode ser temporária, pode ser permanente, pode ser congênita, pode ser adquirida. Aí a questão é que acarreta a eliminação do discernimento para a prática do ato, certo? Não importando a idade, né? Então, aí vai ser feita uma perícia médica para demonstrar a existência daquela enfermidade, daquela doença mental, e também para apurar os efeitos, né? Demonstrar a existência e os efeitos dessa doença ou dessa debilidade mental,
Que efeito, professor? A exclusão do discernimento para a prática do ato. Então, quanto a aquelas pessoas que por enfermidade ou deficiência mental não têm o necessário discernimento para a prática do ato, o sistema adotado aqui é o sistema biopsicológico. A aferição da vulnerabilidade não basta uma causa biológica, não basta ter a enfermidade ou a deficiência mental. Também se exige que tenha a afetação psicológica do ofendido, que essa enfermidade ou essa deficiência mental provoque a ausência do discernimento para a prática do ato sexual, certo? Então, aqui só se pode falar em vulnerabilidade quando alguém praticou com a vítima o ato sexual consciente da sua enfermidade ou da sua deficiência mental, né? Senão nós teremos aqui a consagração da responsabilidade penal objetiva, que nós sabemos que não deve ser, né, adotada. Quanto à parte final, né, desse parágrafo primeiro, que fala aqueles que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência. Então, são vulneráveis as pessoas que, embora sejam maiores de 14 anos, embora não possuam qualquer tipo de enfermidade ou doença mental, mas aquelas pessoas que, por qualquer outra causa, não possam oferecer resistência ao ato sexual. Então, qualquer outra causa vai ser interpretada em sentido amplo para alcançar qualquer motivo que retire de alguém a sua capacidade de resistência, né? Então, a vítima não tem condições de manifestar o seu dissenso, o seu desacordo em relação ao ato. Então, são exemplos de vulneráveis, né, para fins desse 217A, parágrafo 1º, parte final. Pessoas que estejam em coma, pessoas que estejam em sono profundo, pessoas que estejam anestesiadas ou estejam sedadas, né? Então, por exemplo, o médico pratica com o paciente atos libidinosos durante o estado de inconsciência dessa pessoa que está em anestesia geral, né? Outro exemplo, pessoas portadoras de deficiência que, embora estejam conscientes, não tem como se defender da agressão sexual, né? O sujeito que se aproveita de uma pessoa que é tetraplégico, né? Não tem como se defender, então é considerado vulnerável nesse sentido. Não importa se a vítima foi colocada em estado de impossibilidade de resistência pelo próprio agente, também como na hipótese de quem embriaga completamente alguém, completamente, tá? Com droga, né, ou com álcool mesmo, para ter conjunção carnal, outro ato libidinoso, ou então se o sujeito simplesmente abusa da circunstância da vítima, já está previamente impossibilitado de resistir ao ato sexual, né? Por exemplo, um sujeito, João encontra Maria desacordada em decorrência de um acidente que sofreu, um acidente de carro. E aí se aproveita para nela praticar um ato libidinoso. Isso também considera-se que foi praticado em uma pessoa que está na condição de vulnerável para fins sexuais, beleza? Então, vamos falar agora do crime de estupro de vulnerável, tá? Que está no 217A, que eu já mencionei algumas particularidades para vocês, alguns conceitos, algumas generalidades, aliás. 217A diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 3º. Se da conduta... O segundo foi vetado, tá? Por isso que não está aqui. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º diz que as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, vejam que essa parte final, esse parágrafo 5º veio em 2018, tá? Então, em todas as modalidades, é um crime de elevado potencial ofensivo, né? Todas as modalidades é crime de elevado potencial ofensivo.
Também, todas as modalidades é considerado crime hediondo, tá disposto isso, né, no rol taxativo da Lei dos Crimes Hediondos. Objeto jurídico, a dignidade sexual dos vulneráveis, né? Então, a norma tem a finalidade de proteger a integridade, a privacidade dessas pessoas no âmbito sexual. O objeto material é a pessoa vulnerável sobre a qual recai essa conduta criminosa. E nós temos os núcleos do tipo penal, por isso que eu vou voltar ao slide para nós analisarmos esses núcleos do tipo penal aqui do caput, certo? Ter, né? Primeira conduta, ter conjunção carnal com menor de 14 anos. Ter é realizar, efetuar. A conjunção carnal consiste na introdução total ou parcial do pênis na vagina. Então, é imprescindível a existência de uma relação heterossexual nessa modalidade, ter conjunção carnal com menor de 14 anos. A segunda conduta é praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Praticar é a mesma coisa, tem o mesmo sentido do verbo ter, né? É manter, desempenhar, tem o mesmo sentido. E ato libidinoso é qualquer ato que revestido de uma conotação sexual, né? Sexo oral, sexo anal, toques íntimos, e por aí vai. A conjunção carnal constitui um ato libidinoso, mas, como eu já mencionei no crime de estupro do 213, ela foi uma expressão destacada pelo legislador, né? Por isso que, quando não se fala em conjunção carnal, mas em qualquer outro ato libidinoso, aí a relação entre o agente e a vítima pode ser heterossexual ou homossexual, certo? Então, para o STJ, também o estupro de vulnerável e também o estupro, deixa eu colocar isso aqui para vocês, ó. Independe do contato físico entre o agente e a vítima, né? Mas exige, da mesma forma lá do estupro, do 213, exige o envolvimento físico da vítima no ato sexual mediante a prática de um ato libidinoso, por exemplo, automasturbação. A Lei 13.431 de 2017 foi responsável pela implantação do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente que seja vítima ou testemunha de violência, foi regulamentada pela Resolução 299 de 2019, editada pelo CNJ, que traz uma definição do que é violência sexual. E aí eu coloquei para vocês no parágrafo 4º. Para efeitos desta lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Inciso 3. Violência sexual entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda. A linha A. Abuso sexual entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Então, veja, o STJ, inclusive, tem um julgado, né, que reconhece o crime de estupro de vulnerável na hipótese de contemplação lasciva entre o agente e uma pessoa menor de 14 anos de idade, né? Então, é irrelevante para a consumação dos delitos, mais uma vez, que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido, certo? Porque aqui a dignidade sexual, ela não se ofende somente com lesões de natureza física, né? Então, tem a questão do psíquico, da conduta, que a conduta praticada enseja na vítima, né? Uma matéria que deve ser levada em consideração. O que mais? No estupro lá do 213, o núcleo do tipo é constranger, né? O núcleo do tipo penal, como nós já estudamos, é constranger. No estupro de vulnerável, o legislador não colocou essa expressão constranger. Ele utilizou os verbos ter e praticar. Qual é a diferença, professora?
A diferença é que no estupro de vulnerável, o tipo penal não exige a violência ou a grave ameaça como meios de execução do delito. Basta a realização da conjunção carnal, basta a realização de outro ato libidinoso com a vítima, inclusive com a anuência dessa. Por quê? Porque a vulnerabilidade da vítima implica na invalidade do seu consentimento, certo? Agora, se na prática o sujeito, né, se valer de violência ou de grave ameaça para ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com a pessoa vulnerável, aí nós teremos o crime de estupro de vulnerável, né? Porque é um delito mais grave do que o estupro do 213. Em razão justamente da fragilidade da vítima, né? E a ele também vai ser atribuído em concurso material o crime de lesão corporal leve ou o crime de ameaça. Por quê? Porque são resultantes da violência de grave ameaça, mas não funcionam como meios de execução aqui do estupro de vulnerável, né? Então, se ele pratica com a pessoa vulnerável o ato, e ainda para isso se utilizou de violência ou de grave ameaça, ele deve responder pelo estupro de vulnerável em concurso material com lesão corporal leve ou com o crime de ameaça. E se a vítima tiver ainda uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima ou falecer, aí sim se dirão as figuras qualificadas aqui do 217 dos parágrafos 3º e 4º, certo? Então, se decorrer do estupro da pessoa vulnerável, foi praticado com violência ou grave ameaça, ele vai responder. Se foi uma grave ameaça, vai responder em concurso, estupro de vulnerável com o 147, que é o da grave ameaça. Se foi com lesão corporal leve, ele vai responder em concurso material entre o crime de estupro de vulnerável e o crime de lesão corporal leve lá do 129 caput. Agora, se for uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima ou a vítima vier a falecer, aí entra a modalidade do estupro de vulnerável qualificado do parágrafo 3º ou do parágrafo 4º aqui do 217, certo? Sujeito ativo. Nós temos aqui um crime comum, pode ser praticado, né, via de regra por qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja transexual. Agora, na modalidade ter conjunção carnal, o estupro de vulnerável é considerado um crime próprio porque pressupõe uma relação heterossexual. Então, tem que o sujeito ativo desse crime ter o sexo oposto ao da vítima, né, nessa modalidade. Sujeito passivo é a pessoa vulnerável. Então, temos aqui quem? Nesse rol dos vulneráveis, as os portadores de enfermidade ou deficiência mental que não têm o necessário discernimento para a prática do ato e também aqueles que por qualquer outra causa não podem oferecer resistência, certo? Eventual experiência sexual da vítima, importa? Não. Ela tem um relacionamento amoroso com o agente, o cara tem, digamos, 18 anos, ela tem 13, quase 14, importa? Não. Nada disso exclui a caracterização desse crime. A conduta, ele se aperfeiçoa com a conduta do sujeito passivo que tenha conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos ou pessoa que de qualquer modo esteja vulnerável. Então, a idade da vítima é um dado objetivo e não tem flexibilização no direito penal brasileiro. O 217, ele é taxativo, proíbe qualquer tipo de envolvimento sexual com uma pessoa menor de 14 anos, né? E aí, vejam, em 2018, nós tivemos o acréscimo do parágrafo 5º, como eu mencionei, que diz que as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo se aplicam independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, isso não importa. No Brasil, não tem a chamada exceção de Romeu e Julieta, né? Você já deve ter ouvido falar na história de Romeu e Julieta, que é um clássico, é um romance do Shakespeare,
que os personagens se apaixonam e eles têm 16 e 13 anos, né? E aí, lá em alguns estados norte-americanos, eles desenvolveram a exceção Romeu e Julieta, que lá a vulnerabilidade dos menores de 14 anos pode ser relativizada em caso de uma pequena diferença de idade. Para eles lá, até 5 anos de diferença de idade entre os envolvidos no ato de natureza sexual, não configura aqui, não configuraria, digamos, um estupro, né, de vulnerável. Então, estaria afastado quando o agente contasse, por exemplo, com 18 anos, que é maior de idade imputável, e a vítima com 13 anos de idade. Só que cuidado que essa teoria não é acolhida no Brasil. No Brasil, é menor de 14 anos, então é vulnerável, pronto e acabou-se. Não importa, ok? Essa diferença de idade. Aqui nós estamos nos crimes contra a dignidade sexual. Aqui adotou esse critério etário, né? Para essa questão da idade. É um critério de índole objetivo, não comporta qualquer tipo de flexibilização. A ninguém é dado o direito de se relacionar sexualmente com os menores de 14 anos, ainda que exista consentimento do ofendido, do pai, da mãe, de quem for, certo? Nem que tenha um relacionamento amoroso entre os desenvolvidos. Não pode, não pode, não pode. Tem ainda a questão, tá? Do estupro de vulnerável e a violação sexual mediante fraude. Eu já mencionei, inclusive, isso na aula sobre violação sexual mediante fraude, mas só para reforçar aqui. Imagina a situação hipotética que, infelizmente, é muito frequente nos dias de hoje, né? Um determinado médico, e aqui tenham em mente o parágrafo 1º, a parte final do parágrafo 1º do 217A, certo? Que diz que são vulneráveis as pessoas que não podem, por qualquer causa diversa da menoridade de 14 anos ou da enfermidade ou deficiência mental, aquelas pessoas que não podem oferecer resistência ao ato sexual, né? A vítima não tem capacidade de oposição ao ato, né? Então, imagina a situação hipotética. Um médico se vale da fraude para enganar a paciente e com ela praticar atos libidinosos. Ele deve ser responsabilizado pelo quê? Estupro de vulnerável ou violação sexual mediante fraude? Depende. A vítima está totalmente privada da sua capacidade de resistência. Se ela está totalmente privada da sua capacidade de resistência, ele deve ser responsabilizado pelo estupro de vulnerável, né? Por quê? Porque da parte da vítima não existe a vontade de praticar o ato, né? Então, o médico anestesia a vítima e se aproveita desse estado de inconsciência dolosamente provocado pela vítima e toca suas partes íntimas. Ele deve responder por estupro de vulnerável. Agora, se a vítima é enganada, mas estava presente a sua capacidade de resistência, aí nós temos a violação sexual mediante fraude, que nós já estudamos, lá do 215 do Código Penal. Por exemplo, o médico tem um pretexto de realizar um exame clínico no órgão genital, e aí pede à vítima para se despir e pratica um ato libidinoso. A vontade penalmente relevante da vítima em anuir ao ato, embora viciado pela fraude. A vítima não sabe que aquilo dali está sendo realizado nela. Ali é uma fraude, ele está fingindo que está fazendo um exame clínico. A vítima não se encaixa na definição legal de pessoa vulnerável porque ela tinha capacidade de resistência, né? Ela não resistiu porque estava enganada. Então, não é considerado vulnerável. Então, aí a pena do crime de violação sexual mediante fraude não é crime hediondo, né? É muito inferior à pena do estupro de vulnerável, que por sua vez, o estupro de vulnerável já é crime de natureza hedionda, certo? Então, elemento subjetivo é o dolo mais o elemento subjetivo específico, né? Que é o especial fim de agir do agente, que aqui é a intenção de ter com a vítima conjunção carnal com ela praticar outro ato libidinoso. Não existe previsão da modalidade culposa, tá? Cuidado com a questão da vulnerabilidade e o erro de tipo.
Questão da vulnerabilidade do erro de tipo. A pessoa é ou não vulnerável, né? Conforme reúna ou não essas peculiaridades indicadas no caput e no parágrafo 1º do 217-A, como nós já vimos, tá? Então, apesar disso, nada impede a incidência do Instituto do Erro de Tipo, que vocês conhecem, que está lá no 220 caput do Código Penal, certo? Tem até aqui no meu canal uma aula sobre erro de tipo. Então, no tocante, no caso do estupro de vulnerável e os demais crimes sexuais contra vulneráveis, é possível, né, a incidência desse Instituto do Erro de Tipo. O erro sobre elemento constitutivo do crime do tipo penal não se confunde com a existência ou não da vulnerabilidade da vítima. Por exemplo, João conhece Maria. É muito comum isso em questões da OAB, tá? Segunda fase de OAB, então nem se fala. João conhece Maria num baile de carnaval, numa festa de carnaval, numa micareta, que é para maiores de 16 anos. Só que Maria vai, né? E para as características dela, corpo, a postura, desenvoltura na conversa, João acredita que é uma pessoa com idade superior a 16 anos. E aí, no final da festa, João convida Maria para ir até a casa dele, ela aceita, mantém relação sexual, mantém conjunção carnal. E aí, no dia seguinte, bate a polícia lá na casa de João e leva para ser ouvido nos autos do inquérito para apurar o crime de estupro de vulnerável. Por quê? Porque Maria tinha 13 anos. Na verdade, né? Omitiu esse dado, fingiu para ele que tinha o quê? Que tinha mais idade. Então, nesse exemplo, nós temos o erro de tipo. João agiu com desconhecimento de uma elementar do 217 caput do Código Penal, que é a idade dela, da vítima. Ele sinceramente acreditava, e tinha inúmeras razões para isso, que Maria não era menor de 14 anos, inclusive porque frequentava um local destinado unicamente a maiores de 16 anos, né? Então, apesar dessa vulnerabilidade de Maria, por ela ter menos de 14 anos, João agiu sem dolo. Nós já vimos que é necessário esse elemento subjetivo específico. Então, não é prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável. Então, o fato, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, é atípico. Então, se estamos na hipótese de erro inexcusável, né? Então, a aplicação do artigo 20 caput do Código Penal. Quanto à consumação. Nós temos aqui um crime material, certo? Na modalidade ter conjunção carnal, o delito se aperfeiçoa com a introdução parcial ou total do pênis na vagina, não importa a ejaculação, não importa o orgasmo, e na modalidade praticar outro ato libidinoso, o crime se consuma no momento em que se concretiza no corpo da vítima o ato libidinoso, certo? Sexo anal, sexo oral, toques íntimos, conforme desejado pelo agente, certo? A tentativa é possível, né? Temos um crime de caráter plurissubsistente, a gente consegue fracionar o intercrime diz, então, por exemplo, um pedófilo pela internet convida uma criança para brincar em sua casa. E aí a criança chega, ele convence a criança a tirar a roupa, mas antes de ter a conjunção carnal, qualquer outro ato libidinoso, a polícia invade a casa e efetua a prisão em flagrante. É um exemplo de tentativa. Quanto à ação penal, é pública incondicionada, certo? E aí, sobre as figuras qualificadas que nós já lemos, nós temos, que já comentei, inclusive, né? Se da conduta, né, do estupro de vulnerável, nós resultar uma lesão corporal de natureza grave, e aí também se inclui a gravíssima, ou seja, artigo 129, parágrafos 1º e 2º, a pena do estupro vai ser de reclusão de 10 a 20 anos. Se a lesão corporal for de natureza leve, que é o caput do 129, ou for uma contravenção penal de vias de fato, lá do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, não temos a qualificadora do delito, porque não tem previsão legal para isso, né? Como eu já mencionei para vocês, respondem em concurso material com a contravenção penal, ou com crime de ameaça, ou com crime de lesão corporal de natureza leve, concurso material,
com o crime de estupro de vulnerável, tá? Esse resultado agravador, né, a lesão corporal de natureza grave ou morte que está prevista nessas modalidades qualificadas, tem que ser provocado a título de culpa. Essas formas qualificadas do estupro de vulnerável são crimes pré-dolosos, tá? Por quê, professora? Porque se a lesão corporal grave ou gravíssima ou a morte forem produzidas dolosamente, aí nós temos o concurso material entre o crime de estupro de vulnerável na modalidade simples e a lesão corporal grave ou gravíssima do 129, parágrafo 1º e 2º, ou homicídio, tá? Então, cuidado, aqui é qualificadora se o resultado agravador vier a título de culpa, é crime pré-doloso. Se não vier a título de culpa e vier a título de dolo, nós temos, portanto, o agente deve responder pelo concurso material entre o crime de estupro de vulnerável simples e a lesão corporal grave ou gravíssima ou o crime de homicídio, né? Professora, para incidir a qualificadora, tem que ter a concretização da conjunção carnal ou outro ato libidinoso? Ou basta que venha o resultado agravador, né? A lesão corporal grave ou gravíssima ou a morte? Não é necessário, para que se incida essas figuras qualificadas, não é necessário que o agente concretize a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Basta que sobrevenha, né, o resultado agravador, lesão corporal de natureza grave ou a morte a título de culpa, certo? Então é isso. Encerramos aqui o assunto para a nossa AV2.